Olá pessoal, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez nós nos encontramos para fazer a nossa meditação do momento da palavra encarnada, Momento em que nós escutamos o Evangelho e permitimos com que ele se faça carne na nossa vida. Que a palavra, ela deixe de ser palavra e passa a ser vida na nossa vida, Que ela se torne concreta no nosso dia a dia. Então vamos para o Evangelho de hoje, nessa quarta-feira, dia 23 de junho. O nosso Evangelho está no livro de São Mateus, capítulo 7, versículo do 15 ao 20. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtiga? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós o conhecereis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de hoje ela nos leva a meditar na realidade de que no finalzinho do Evangelho ele vai dar um grande alerta para nós, Uma árvore má nunca pode dar frutos bons e uma árvore boa nunca pode dar frutos maus. E aqui eu queria chamar a atenção, em especial aos nossos irmãos que moram em nossas casas de acolhimento, a todos os missionários da Obra Lumen, seja Comunidade de Vida ou Aliança. Nós precisamos dar espaço para o Senhor. Nós precisamos dar espaço para que Ele possa produzir bons frutos na nossa vida. Se é do nosso coração que sai toda maldade, é também do nosso coração que sai toda bondade. Deus, quando criou tudo, Ele viu que tudo que Ele tinha criado era bom. Nós somos bons por natureza, assim diz a nossa igreja, a doutrina da igreja. Nós somos bons por natureza, mas a nossa concupiscência, ela nos inclina muitas das vezes ao mal. Ela nos inclina a realizar atos maus. Porque, de alguma forma, nós não estamos permitindo que esse Cristo, ele vá aos poucos configurando a nossa vida, à vida dele. Ao escutarmos o evangelho nós temos também que estar atentos àquelas ovelhas que são, na verdade, lobos. Só que eu queria remeter essa imagem para dentro de nós, para dentro de você, aonde que muitas das vezes estão aqueles pensamentos que estão se camuflando de ovelha na sua vida. Aonde que estão aqueles pensamentos que nós, muitas das vezes, olhamos para eles e dizemos, são motivações boas, são desejos bons, São coisas que vão me fazer crescer. Só que se nós formos bem na raiz, nós podemos identificar ali um lobo em uma pele de ovelha. E esse lobo em pele de ovelha, ele pode estar semeando exatamente essas sementes ruins no nosso coração. E não está permitindo com que a gente venha a crescer, com que a gente venha a produzir bons frutos na nossa vida, na nossa caminhada. Aonde que estão os pensamentos? E eu chamo a atenção mais uma vez, em especial aos nossos irmãos que estão nas casas de acolhimento. Sabe aquelas motivações que nós pensamos que são boas? Aqueles pensamentos que nós pensamos que são bons? Aqueles pensamentos que nós achamos que vão nos levar a um caminho certo, a um caminho correto? Ele pode até nos levar a um caminho correto, mas será que ele nos levará ao caminho que Deus tem preparado para nós? Será que ele nos levará ao caminho que o Senhor tem preparado para nós? A vontade de Deus? Aqueles pensamentos que muitas das vezes gerarão em nós
desistência da caminhada, que nos farão olhar e dizer: talvez eu já esteja bom, esteja apto a tocar a minha vida, né? A conseguir um emprego, a conseguir um trabalho, ou talvez retornar à minha família, né? Minha mãe está sentindo minha falta, meus pais estão sentindo minha falta, os meus irmãos, os meus filhos. Só que muitas das vezes esses pensamentos, eles são lobos em pele de ovelha. E aí muitas das vezes eu estou alimentando esse lobo em pele de ovelha, na verdade olhando mais para essa pele de ovelha e não sendo sábio e olhando com inteligência, com oração, com um olhar no Espírito, para que eu possa identificar que essa pele de ovelha, cedo ou tarde, ela vai cair. Cedo ou tarde, o lobo vai se revelar e de alguma forma ele pode devorar a minha vida. E ali eu perco não somente uma sobriedade, mas eu perco talvez a minha própria vida. Não somente a vida física de alguém tirar a minha vida, que isso também é um risco, mas ali eu posso também perder a minha vida da alma. Porque diante da morte da alma, dificilmente ela consegue ressurgir, ela consegue ressuscitar, a não ser por um processo de descida e de humildade muito grande, porque muitas das vezes eu estou tão imerso nesses pensamentos e que eles têm pele de ovelha, eles já estão me seduzindo, eles já me seduziram, eles já me envolveram de tal forma em que dificilmente eu consigo me livrar dele, a não ser por um processo muito profundo de obediência, de abaixar-se e de me colocar debaixo da condução daqueles que Deus colocou para me conduzir. Irmãos, fiquemos atentos ao que sai do nosso coração, ao que vem do nosso coração, ao que sai do nosso pensamento, da nossa mente. Nos coloquemos atentos e nos deixemos sempre tudo isso dentro de um processo de discernimento que é dado pela partilha, pela comunhão de coração e nunca sozinho. Nunca queira discernir uma árvore boa de uma árvore ruim sozinho. Nunca queira fazer esse discernimento sozinho, porque dificilmente você vai conseguir identificar a árvore ruim. Talvez muitas das vezes nós comemos até os frutos ruins achando que são bons. Nós muitas das vezes se alimentamos desses frutos ruins achando que são bons, identificando a árvore como uma árvore boa. Nos coloquemos em atenção, erguemos o nosso coração a Deus e diante de toda essa palavra, diante de todo esse envolvimento, esse mistério da palavra que se encarna em nossa vida, nos deixemos conduzir pelo Evangelho de hoje. Façamos essa reflexão e levemos o nosso coração a Deus em adoração ao Santíssimo Sacramento, na oração do Santo Terço, para que a Virgem Maria e Jesus Eucarístico ele conduza a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Continuaremos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Fiquem em paz.